Bom dia, investidores. Sejam bem-vindos ao nosso canal Central do REIT, que nós nos dedicamos a falar de como obter uma renda em dólar e investir com segurança nos Estados Unidos. E o REIT hoje é Alexandria. O que está acontecendo com ele? Será que a Alexandria chegou ao fim de um ciclo? Será que esse REIT vai acabar? Né? Eu imagino que você tem Alexandria na sua carteira, esteja muito preocupado com ele. Ele que é um REIT que trabalha no ramo de biociência, né? Principalmente alugando laboratórios ali, alguns vão chamar de escritório, né? Office building, mas são laboratórios que trabalham principalmente para as empresas farmacêuticas e desenvolvimento, pesquisa nessa área, né? A Alexandria tem um portfólio que não é tão diversificado quanto a gente imagina, né? Porque quando a gente fala de outros REITs, a gente vai ver que tem muito REIT, como o Rotten Income, National Retail, que tem imóveis em todo o território americano. A ideia de Alexandria não é bem essa. Na verdade, é criar hubs de pesquisa próximo aos grandes centros universitários. Cito aqui os maiores deles, os três maiores principalmente, que é Boston, onde fica ali o Harvard e MIT, Nova York e a Bahia de São Francisco, onde está a Universidade da Califórnia. Sem falar no Triângulo da Pesquisa na Carolina do Norte também, que é muito importante para a pesquisa hoje, principalmente na área agrícola dos Estados Unidos. Não vou detalhar tudo que esse REIT faz aqui, mas você pode acompanhar aqui no nosso canal, nós temos um vídeo explicando detalhadamente quem é Alexandria. E a grande vantagem de Alexandria, na verdade, é porque cerca de 70% dos seus imóveis são imóveis que eles chamam de mega campus. São grandes imóveis que estão incrustados dentro desses grandes centros, como é o caso de Harvard, por exemplo. Se a gente for analisar o mapa, por exemplo, ali em Boston, onde fica Harvard e o MIT, grande parte daqueles imóveis em volta dessas duas universidades são da própria Alexandria. E essas próprias universidades, o próprio MIT é um dos grandes, é um dos grandes inquilinos que a Alexandria possui. Mas a Alexandria caiu no último ano ali cerca de 50%, e muito investidor entra num pânico, né? O que está acontecendo? É lógico, essa é a nossa função aqui da Central do REIT, trazer uma análise imparcial para vocês, visto que nós não temos nenhum foco em Alexandria como representante desse REIT aqui, o nosso foco é analisar se existe perda de fundamento ou se é somente um momento que o REIT está passando ali. Ele que é um dos REITs que nós cobrimos lá na nossa carteira. Se você não conhece ainda a nossa carteira recomendada, centraldoreit.com.br. Inclusive, para os investidores que assinarem conosco até o final de dezembro, temos ali um cupom especial que chama REIT25. Você pode aplicar ali no cupom de desconto na hora de realizar a sua assinatura e vai obter um desconto que vale somente até o final de novembro, tanto para a carteira de REITs quanto para a carteira de estoques ou para as duas juntos, né? Mas vamos voltar aqui para Alexandria. Ele teve essa queda de 49% ali no último ano, somente na semana que ele soltou o resultado, a sua queda foi de fenomenais 33%. Ele que já vinha numa queda constante ali, escala dos seus 200 e poucos dólares para 150, 120, estava ali girando na casa dos 100, depois 77 e agora voltou ali para os 58 dólares. É um dos seus menores valores nas últimas décadas. A gente só viu o Alexandria com tal cotação ali por volta de 2010, para vocês terem uma ideia. É como se o Alexandria tivesse pedido todos aqueles fundamentos que ele possuía ali. E a nossa ideia é analisar isso aqui com vocês. O que aconteceu com o Alexandria? Quando nós falamos de fundamento de um REIT, a gente precisa analisar o macro, a gente precisa analisar o balanço do REIT, né? Esse aqui é o AFFU por ação de Alexandria. A FFO é a métrica mais importante para nós aqui nos REITs, já que nós não analisamos tanto o lucro. O nosso foco é analisar o fluxo de caixa que o REIT possui ali, e essa métrica vai nos dar o AFFO. A Alexandria, que no trimestre nos apresentou ali uma AFFO de 2 dólares e 22 centavos. Isso representa uma queda de 6 dólares e 6,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A receita também caiu, foi uma queda em torno de 5%. E por que dessa queda? Lembra que eu expliquei aqui que ele tem alguns mega campos, né? Na verdade, quase todo o seu portfólio é formado mega campos. Mas um dos seus mega campos é a Bahia de São Francisco. E a Moderna, que foi um dos grandes desenvolvedores, inclusive uma das primeiras empresas a desenvolver a vacina do Covid, entregou o seu. Está passando por uma grande dificuldade, né? Essa empresa acabou entregando ali o seu campus que eles possuíam na Bahia de São Francisco. A vacância de Alexandria, que chegava na casa de 5%, subiu para quase 9%, e aí o mercado reagiu a isso. É lógico, isso vai acontecer, porque isso foi feito no começo do ano, e aí a Alexandria já está relocando esses imóveis, tá? Mas a grande questão é que quando ele faz a relocação desses imóveis, existe aquele período de carência, que algumas vezes chega entre 6 meses a 18 meses, para que toda aquela receita volte a fluir novamente para dentro do REIT. Mas isso já estava precificado, isso a gente já sabia que a receita ia cair, inclusive para os nossos assinantes, eu já
falei algumas vezes que nós esperávamos que essa receita, esse FFO permanecesse em queda até o terceiro trimestre de 2026, mas o que mais chateou os investidores, na verdade, que foi o grande motivo dessa queda, foi essa declaração que eles deram aqui na sua call conference. Todo REIT, toda empresa que está listada na Bolsa dos Estados Unidos, assim que ele solta o seu relatório trimestral, ele faz uma conferência ali com alguns analistas. E uma das perguntas que foi feita, a resposta do CEO foi essa aqui, né? A abordagem do conselho tem sido compartilhar o fluxo de caixa das atividades operacionais com os investidores. Sim, eles compartilham nossa FFO por ação pagando dividendos para os investidores. Nós temos que lembrar que o REIT é obrigado a pagar 90% do lucro tributável, mas nem todo lucro tributável é um fluxo de caixa, porque tem uma parte considerável ali que acaba entrando como uma despesa de depreciação, amortização, que não necessariamente tem impacto no balanço do REIT, no fluxo de dinheiro, mas acaba liberando isso aqui para que o REIT não seja obrigado a pagar aquilo na dividendos. E lembra que eu falei com vocês, o AFFO por ação de Alexandria é 2 dólares e 22. E ele vem pagando em torno de 58% a 60% do seu payout na forma de dividendo, o que nos permitiu reter 475 milhões na nossa projeção de 2025, ou seja, se tiver uma grande quantidade de dinheiro para poder reinvestir. O payout de Alexandria não é um payout que a gente considera alto, é um payout até baixo, por isso nós não enxergávamos e não enxergamos um risco de corte de dividendos de Alexandria, não seria necessário ele fazer esse corte. Além disso, continuando aqui, além disso, o crescimento acumulado dos dividendos e FFFO tem apresentado alta correlação desde 2013. E sim, eu vou mostrar isso aqui no gráfico para vocês. O FFO vem crescendo e o dividendo vem crescendo na mesma proporção. Só que a grande vantagem é o fato que ele vem crescendo, mas sem aumentar muito o seu payout. Considerando os fatores que descrevemos em nosso comunicado à imprensa e que devem impactar os resultados de fluxo de caixa de 2026, prevemos que o nosso conselho de administração avaliará cuidadosamente os níveis de dividendos futuros. E bastou isso aqui para o mercado entrar em pânico, né? Aqui, basicamente, ele deixou entender que a Alexandria poderia sim cortar os dividendos para 2026. Só que quando você vai na imprensa e faz uma declaração dessa, você precisa deixar muito transparente quais serão os dividendos pagos no próximo ano, né? Hoje a Alexandria paga em torno de 1 dólar e 32 de dividendo, não dá para você chegar simplesmente e comunicar à imprensa que você vai deixar de pagar, que você pretende rever o pagamento desses dividendos, mas sem falar quais são os valores. E aí o mercado entrou em pânico, a cotação caiu, como vocês viram ali, né? Porque apesar de Alexandria ter um FFO de 2 dólares e 22, ele tem um prejuízo contábil que não entra como um prejuízo em si, né? Somente para fins de contabilidade, normas GAAP, de 1 dólar e 32. Então, isso abre um espaço para que a Alexandria pudesse cortar, inclusive, todo o dividendo, não pagasse nada de dividendos para os investidores no ano de 2026. Não ficou claro quais são esses próximos dividendos. Isso é muito ruim para o investidor e é muito ruim para nós, analistas, também, porque isso nos impede ali de cravar um preço teto, com certeza, para os investidores, baseado no foco. Se você é um investidor focado em dividendo, e eu soubesse aqui de antemão quais são os valores pagos, se vai ser 30, 40, 60 centavos, 1 dólar por ação no ano de 2026, seria mais fácil fazer um valuation e estipular aqui quais que seriam os nossos pontos de entradas. Mas nesse caso aqui, a Alexandria deixou um vácuo, né? E não foi só um vácuo para você, um vácuo para nós também que analisamos o REIT. E aí, como eu expliquei, se a cotação do REIT cai, o dividend yield sobe. Hoje a Alexandria tem o seu segundo maior dividend yield da história, 9,8%. Só fica atrás ali de 2009, quando seu dividend yield chegou a 10,42%. Mas chama atenção que como a Alexandria é um REIT que apresenta um crescimento constante, é um net lease, é um REIT que tem classificação de crédito nota A, é o REIT menos alavancado que a gente tem ali entre todos os REITs listados no S&P 500, naturalmente, o seu dividend yield sempre foi baixo. Se nós tirarmos aqui esses dois períodos, que agora é 2025 e aquele período de 2009, a gente vê que o dividend yield sempre girou ali na casa de 3%, porque o mercado estava disposto a pagar mais caro por um REIT em função da confiança que tinha nele. Isso é lógico. E por que o dividend yield lá em 2009 bateu essa casa também? Porque agora, se nós analisarmos o dividend yield e colocarmos aqui na nossa análise o dividendo pago, agora em valor que aparece no gráfico aqui em laranja, vocês vão ver que em 2009 ele fez um corte de dividendo também. O seu dividendo já tinha chegado da casa dos 80 centavos por ação e eles cortaram novamente ali para a casa dos 35 centavos.
O mercado, assim que ficou sabendo do corte de dividendos, despencou a cotação, o dividend yield subiu. Mas observe aqui comigo como logo após 2010, esse dividendo vem crescendo. No primeiro momento ele cresceu de uma forma muito forte, né? E depois ele vem crescendo de uma forma bem constante. Hoje, se a Alexandria fizer um corte nos dividendos, nós esperamos que para 2026 nós tenhamos ali um período de turbulência maior ainda, mas como ele tem um payout muito baixo, é natural que ele venha crescer os seus dividendos futuramente de uma forma mais expressiva. Gosto de salientar os investidores que a Alexandria não tem como foco um dividendo constante, como é o caso de Realty Income, Federal Real Trust, WP Care, que são REITs que têm um foco de crescimento de dividendo ali no longo prazo, né? Que pese da WP Care cortou seus dividendos ali também, com a decisão que eles fizeram em 2023. Mas qual é a exceção a isso? Nós vemos que o foco de Alexandria é manter um payout baixo e oferecer qualidade para os investidores. Então, se eu fosse classificar Alexandria aqui dentro do time de futebol, ele seria um REIT mais defensivo e menos aquele REIT que joga ali do meio de campo para frente. Por isso que esse dividend yield que você vê em tela de 9,8% não é um dividend yield real. Porque se a gente já sabe que vai ter um corte de dividendo, não dá para você investir em um REIT pensando no dividendo que ele vai pagar. Agora, o nosso foco nele é pensar em um REIT Value Investing, tá? E vamos lá. Pensando nisso, vamos analisar agora o macro, né? O que fez essas quedas aqui de Alexandria? Primeiro ponto. Ali em 2020, quando nós tivemos a crise da pandemia, o coronavírus, nós temos que lembrar que os governos, não só dos Estados Unidos, mas do mundo afora, injetou muito dinheiro nas empresas farmacêuticas para que elas pudessem desenvolver vacina e remédios para o tratamento do Covid. Naturalmente, a gente teve esses espaços laboratoriais com uma demanda muito alta. Ao mesmo tempo que os espaços laboratoriais tinham uma demanda muito alta, os escritórios tradicionais tiveram home office. E aí todo mundo foi para casa e os escritórios tradicionais ficaram vazios. Inclusive, até hoje, o setor de escritório ainda sofre para se recuperar do Covid, ali que nós tivemos em 2020. E aí, todo mundo que tinha escritório começou a migrar o seu portfólio, substituir para imóveis do setor de laboratório e pesquisa. Nós tivemos uma sobreoferta a partir de 2022. Vários REITs fizeram isso. Healthpeak, Boston Properties, Blackstone, muitas empresas migraram para esse setor aqui. E, naturalmente, a oferta ficou muito grande. E o que nós vemos ali é que, a partir de primeiro trimestre de 2024, esses imóveis que entravam no mercado já não conseguiam mais ser absorvidos. Então, nós começamos a ter um excesso de oferta e uma demanda que não crescia com a mesma velocidade. Naturalmente, a gente vai ver a vacância aumentando e os aluguéis caindo também. Mas nós temos que analisar isso aqui também sobre outro foco agora. Sobre o foco dos três principais mercados que eu citei para vocês, Nova York, Boston e ali a Califórnia, e os outros mercados aqui, que a gente vai incluir, né? Washington, Colorado, a Flórida, a Geórgia. Esses mercados primários, a gente vê que eles tiveram uma sobreoferta maior ainda. Então, são exatamente os mercados onde a Alexandria está bem presente, onde ele tem uma presença, são os mercados onde a oferta, onde a absorção conseguiu já bem negativa ali desde 2023. E quando nós olhamos aqui para essa tabela, que eu chamo atenção aqui a tabela da direita, que mostra os maiores proprietários, né, de laboratórios hoje nos Estados Unidos. A gente vê que em primeiro lugar vem Alexandria, com 181 imóveis, em segundo lugar Blackstone, em terceiro lugar Healthpeak, com a negociação dele DOC, inclusive a gente cobre também Healthpeak, tá? Se você quiser assinar a nossa carteira recomendada lá em Central do REIT, você vai ver a análise também de Healthpeak, com 123 imóveis, mas chama atenção agora lá para o outro lado, onde está aqui a minha imagem, logo acima, vocês vão ver quais são as empresas e REITs aqui que tem a maior quantidade de imóveis em desenvolvimento. Em primeiro lugar vem a Alexandria novamente, com 7 imóveis em desenvolvimento. Então, em que pese hoje o mercado desses três top markets esteja com a taxa de vacância chegando na casa de 20%, a Alexandria tem uma taxa de vacância baixa, mas ele tem muito imóvel agora para entrar no mercado. Apesar desses 7 imóveis que ele tem aqui para entrar no mercado, já 57% deles já estão pré-locados. Mas aí vem uma questão, eles estão pré-locados, mas não estão pagando ainda. E quando nós consideramos a taxa de vacância de Alexandria, que hoje é na casa de 9%, quando nós incluímos esses imóveis que então estão em fase de desenvolvimento, isso subiria para a casa de seus 20%. E aí o mercado já começa a ligar um sinal de alerta aqui para esses imóveis que ainda vão entrar e ainda estão precisando de um capex bem elevado para terminar.
Alexandria tem um balanço bem equilibrado, hoje 90% da sua dívida em taxa fixa, a média de vencimento da sua dívida é 11 anos, é um dos REITs que tem o menor custo de capital, né, custo de capital de terceiros, né, porque o custo de capital próprio acabou aumentando muito com a queda recente das ações, e ele tem também uma grande vantagem competitiva nesse quesito, ele não quer abandonar isso, só que ele tem que fazer uma escolha agora drástica. Ou ele se alavanca no período que nós temos uma taxa de juros elevada, ou ele baixa dividendos para os investidores e vai reinvestir nele para que, no momento em que o mercado começar a reacelerar no setor de pesquisa, a Alexandria esteja na frente dos outros players. Nós temos que lembrar que nesse momento de crise, o que a Alexandria tenta fazer é se estabelecer como o único grande player aqui nesse mercado, e que ele já é o maior, né? Aqui eu mostro novamente, né, que conforme a gente vê, se a gente tem uma oferta maior do que a demanda, naturalmente os aluguéis começaram a cair a partir de 2024. Lá em 2021 nós tivemos taxa de reajuste de aluguel na casa de 80%. Eu já alertava os investidores que isso não era muito real para a Alexandria, porque ele é um net lease. Não é normal no net lease ter taxa de reajuste de aluguel nesses valores, tá? Então ele conseguiu surfar aquela onda, mas que agora já vem sofrendo com excesso de oferta. E quando nós analisamos essa outra tabela aqui da CBRE, o que ela nos mostra ali é a variação dos aluguéis de 2024 para 2025. Nós vemos que em primeiro lugar está Nova York, com 2,7%. Alexandria tem uma posição relevante também em Nova York, mas a gente vê que as principais localidades de Alexandria, que é o Triângulo da Pesquisa, tem uma taxa de reajuste médio de negativo de 3,7 e Boston com 5,3 também. Além disso, nós vemos que a vacância média, que está em cima da minha imagem, né? Mas a vacância média, a maior vacância hoje está em Boston, né? E vem aumentando ainda em Boston. Mas, de novo, né? Aqui é a grande Boston, né? Nós temos que lembrar que Alexandria, ele está bem incrustado ali próximo às universidades americanas. E a taxa de construção hoje, né, de laboratório? A gente vem com o inventário de laboratórios existentes, né, em construção, ele caiu, e caiu muito, né, bem, até em níveis menores do que a gente tinha no pré-pandemia, um dos menores históricos. No pré-pandemia, chegava na casa de 9%. A gente vai tirar, como eu expliquei para vocês, né, a gente vê que a partir de 2022, a gente teve uma taxa média de construção chegando a quase a 25%, hoje está em 3,9%. Então, o mercado já não está colocando mais, as empresas já não estão colocando mais no mercado esse tipo de espaço laboratorial, porque sabe que nos curto prazo eles não estão valendo tanto a pena. E, de novo, né, aí a gente vai falar aqui espaços em construção, né? Eu expliquei aquela tabela, vamos explicar aqui agora como que funciona essa tabela agora, mais dividido ali no último gráfico, que é o Q3 de 2025. A gente vê que caiu muito os espaços em construção, mas o que eu chamo a atenção é que Boston ainda tem uma grande quantidade de imóveis em construção. Por quê? Porque Boston estão as grandes universidades americanas, todo mundo quer ter presença lá. E Alexandria consegue ter uma taxa de ocupação de quase 100% em Boston, exatamente pelo seu portfólio ser muito bem localizado. Quem conhece Boston ali sabe que Alexandria é muito difícil replicar aqueles imóveis que eles têm ali. Essa é a grande vantagem competitiva que eles possuem, né? Já expliquei essa aqui, vamos lá para o histórico do PFFO. Agora vamos falar de fundamento aqui de Alexandria, né? A gente fala do FFO crescente, a gente fala de PFFO, né? PFFO a gente vai falar como se fosse, entenda como o PL de um REIT. Então, PL é o preço-lucro. Se você tem um lucro de $1 por ação e o preço e a cotação é $10, o seu PL é de 10 vezes. Então, se é 15 vezes, significa que você tem ali 15 anos, mais ou menos, de lucro presente para analisar isso. Só que nós não podemos analisar sobre a ótica de um lucro presente, porque nós sempre analisamos lucro futuro. Porque o lucro presente ele pode nos enganar, assim como o dividend yield é uma métrica que engana também o investidor iniciante. Nesse caso aqui, quando nós analisamos o PFFO sobre a ótica do lucro presente, hoje ele está na menor cotação da sua história. É o menor valuation de Alexandria, até se considerarmos a crise ali de 2008. Hoje ele tem um PFFO de 6 vezes, menor inclusive do que REITs como Medical Properties, que tem um PFFO na casa de 8 a 9 vezes. Mas se nós projetarmos essa queda de FFO, no ponto mais crítico seria de 30%, hoje a Alexandria chega um PFFO de 8,6 vezes. Isso é uma projeção, tá? Porque eu estou projetando um cenário mais pessimista para a Alexandria, o seu PFFO seria de 8,6 vezes, que seria aquela linha tracejada. Analisando isso, o Medical Properties hoje tem um PFFO chegando na casa de 9 vezes, 8, 9 vezes, como eu expliquei para vocês. A Alexandria está mais barato do que o próprio Medical Property Trust, que tem
um nível de risco bem maior em virtude de seus contratos concentrados em poucos inquilinos, né? A gente tem que lembrar que a Prospect e a Stewart vieram a falir e entregar imóveis, ele tem muita hipoteca na mão de seus inquilinos, ele tem uma dívida bem mal estruturada, já fez uma série de cortes de dividendos. Então, MPW é um REIT que, em tese, é bem mais arriscado. Então, quando nós analisamos risco-retorno, eu diria que o risco-retorno hoje ele pende bem mais, fazendo comparação entre esses dois REITs, ele pende bem mais para Alexandria. Por isso que ele é bem mais interessante nessa métrica de valuation. Mas vamos falar do cenário. Aqui a gente vai analisar já um cenário. Aqui, isso aqui é uma... Eu quis traduzir aqui para português, tá? Deixa eu tirar aqui o meu rosto aqui, vamos lá, né? Isso aqui é um cenário da CBRE, que é uma das maiores empresas de análise ali no setor imobiliário dos Estados Unidos. O que ela fala do setor aqui de pesquisa hoje, né? Ela fala que a taxa geral de vacância, né, nos três principais mercados de ciência da vida subiu para 23,4%, como eu comentei com vocês, girando na casa de 24%, né? O valor médio do aluguel, net lease, triplo, ali, caiu de $70 pé quadrado, antes $71. Então não foi uma queda muito grande, mas acabou recuando ali. A absorção tornou-se positiva pela primeira vez em 2025. Então, lembra que eu falei com vocês que a absorção ainda estava negativa? Agora já começa a entrar no terreno do positivo, tá? Devido ao ligeiro aumento dos novos contratos de locação e expansão. Apesar disso, a atividade total de locação caiu 15% em relação ao trimestre anterior. A área de construção diminuiu bastante, como eu vinha falando, né? Do quais 57% já estão pré-locados. E a construção concluída totalizaram 24 milhões de pés quadrados. O financiamento de capital de risco para a eficiência da vida caiu menos de 1%, e a pesquisa e desenvolvimento de biotecnologia, bem como o emprego total em ciência da vida, permaneceram estáveis até o ano de julho. Além disso, nós temos outra questão, que é o shutdown do governo americano. Nós temos que lembrar que o governo americano está paralisado, uma das principais agências é o FDA, que seria a Anvisa dos Estados Unidos. E muitas empresas de biotecnologia, elas estão esperando a aprovação de vários medicamentos, não só para a saúde humana, mas também medicamentos voltados para a saúde animal, pesquisas agrárias também. Isso tudo está parado hoje nos Estados Unidos. Então, todas as empresas que precisam fazer os contratos de alocação, elas também deram uma pausa nesse ritmo que elas vinham ali de tentar voltar a acelerar. Basicamente, o que eu quero dizer sobre Alexandria, hoje eu diria que ele passa pelo vale. Ele está num momento muito ruim dele, mas quando eu olho para longo prazo, eu enxergo muita qualidade de Alexandria. Como eu comparei com vocês com o Medical Property, que é muito investidor que quer pegar a faca caindo, gosta de buscar ele, eu diria que o risco-retorno para Alexandria é bem mais positivo. Mas isso, novamente, não é algo que vai acontecer no próximo trimestre. Inclusive, é muito difícil bater na tecla aqui de quase se cravar um preço aqui para os investidores, aí é visto que nós não sabemos quais serão a nova política de dividendo deles. Espero que assim que eles soltarem quais serão os dividendos pagos para 2026, nós venhamos aqui no canal e façamos um novo vídeo. Que, inclusive, a depender da política de dividendo, a cotação do REIT pode até voltar a subir. Porque se ele reduzir os seus dividendos na mesma proporção da queda do AFFO, que eu acredito que não vai ser, eu acredito que vai ser até mais do que isso, nós ainda teríamos um dividend yield projetado pela Alexandria na casa de 6,5%, mas isso é uma projeção que também, de novo, não dá para cravar, porque a Alexandria não divulgou quais serão a sua política de dividendo. Por isso que eu falo para o investidor, é muito difícil quando o REIT faz isso. Ele deveria ser bem mais claro conosco com relação a isso. Mas, ao meu ver, no longo prazo, ele continua sendo um REIT bem interessante. Temos que lembrar que ele é um dos poucos REITs que tem classificação de crédito nota A. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, deixe seu joinha. Não deixe de se inscrever aqui na centralreit.com.br e assinar lá a nossa carteira recomendada.